Qual a diferença entre Kaiser Stoner e Pecco Bagnaia? A diferença é brutal, muitos dirão, mas existe uma diferença crucial entre os dois campeões de MotoGP. Kaiser Stoner e Pecco Bagnaia são duas figuras bem conhecidas na MotoGP, com algo em comum. Ambos foram campeões com a Ducati. E ambos foram campeões, por que não dizer, de forma surpreendente, principalmente no caso de Stoner. Kaiser Stoner conquistou um título inesperado em 2007, mas seguiu-se uma seca de 15 anos até que Pecco Bagnaia conquistou os títulos consecutivos de 2022 e 2023. Mas as semelhanças param por aí, pois os dois pilotos a conquistar um título de MotoGP com a Ducati tinham abordagens muito diferentes. Quem nos conta isso é o Christian Gabarrini, o engenheiro que esteve ao lado dos dois. E com essa experiência tem credibilidade para contar isso. Gabarrini seguiu Stoner até a Honda, onde conquistou o título de MotoGP em 2011, antes de retornar à Ducati para ajudar Jorge Lorenzo. Ele diz que Pecco é o oposto de Stoner, mas semelhante a Lorenzo em termos de estilo de pilotagem, abordagem à velocidade e ética de trabalho. Ele diz que Pecco é uma evolução do Jorge. Movimento suave, composto e mínimo. Pecco foi o primeiro a realmente trazer alta velocidade de curva para a Ducati, numa época em que a moto não era exatamente conhecida por fazer curvas bem. E era criticada por isso, lembramos muito bem. Os fãs frequentemente citavam a teimosia da Ducati em priorizar a potência em detrimento de curva. E que bom para eles, né, que seguiram nessa tendência. Hoje colhem os frutos. E sobre as diferenças entre os pilotos, ele segue dizendo que Pecco tem uma forma de resolver os problemas e a sua abordagem de trabalho semelhantes às de Jorge. Mas é completamente diferente de Kaiser Stoner, que era mais instintivo. Essa é a grande diferença, diz ele. Ele também diz que é fácil trabalhar com Pecco. Ele é inteligente e raramente perde a paciência. Diz que mesmo quando ele está chateado, é administrável. A vitória de Stoner em 2007 em uma Ducati veio apenas na 5ª temporada do fabricante italiano na MotoGP e na 2ª do Stoner. Ele dominou a classe rainha com a 2ª melhor Ducati, com Loris Capirossi em 7º lugar geral. Certamente a genialidade de Stoner ajudou no título, coisa que Jorge Lorenzo e até Valentino Rossi não conseguiram. E ele falou depois das limitações dessa Ducati. Na verdade, colocou bastante defeitos, dizendo que ela não foi boa em nada, exceto, em suas palavras, pela 4ª e 5ª marcha. Disse que não era boa nas curvas e que não era forte nas frenagens, mas pelo menos tinha estabilidade ali. E claro que depois daquilo, a Desmosellity só evoluiu nas mãos de Didi Dalinha. Muito tempo depois, Bagnaia tornou-se o primeiro campeão italiano de MotoGP desde Rossi, e o primeiro em uma Ducati desde Stoner em 2007, quando venceu em 2022 e repetiu o feito em 2023, fracassando em 2024, quando lembramos bem que Martin, com a Ducati Satellite, venceu. E agora, em 2025, o fabricante italiano continua dominador, dessa vez com Marc Marquez. Já Stoner, lembramos bem, aposentou-se bem cedo, aos 27 anos de idade, quando já estava na Honda. Os motivos alegados para essa aposentadoria tão precoce foi a síndrome da fadiga crônica, que o deixava completamente esgotado após as corridas, o desgaste físico e emocional da competição e também o desejo de passar mais tempo com a família. Já Pecco Bagnaia vive um momento atual bem complicado, onde tem Marc Marquez ao seu lado na garagem, onde ele tem perdido sempre essa disputa, e não somente para o multicampeão, mas também para seu irmão Alex, que também pilota a Ducati. E os motivos alegados para isso são a falta de sentimento, ou mesmo defeitos que a versão 2025 da Ducati, segundo ele, tem. E pelo que vimos em Silverstone, é algo em que ele pode ter razão, apesar de ainda ser cedo para confirmar. Inclusive tem um vídeo que eu estou preparando, que virá na sequência deste, onde falamos mais sobre esses supostos defeitos da Ducati. Comenta aí qual é a sua opinião sobre essas diferenças apresentadas entre Pecco Bagnaia e o Kaiser Stoner. A sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição e ficou mais explicativo.
fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer, assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!